Baruch Hashem, Parashá da semana, Parashá Hashavua, assim que nós chamamos. Acherei Mot. O nome da porção quer dizer depois da morte. Semana passada, ou melhor, a Parashá passada, nós estudamos a Parashá Shemini, que fala sobre a morte dos 2 filhos do sacerdote Aharon, que é irmão de Moshe, quando eles ofereceram fogo estranho. Quem lembra dessa palavra? Levítico capítulo 10, Sefer Vaikra 10. Nós vamos abrir hoje em Levítico 16. Vaikra capítulo 16. Parashá Acherei Mot, depois da morte. Enquanto você procura, essa aí não tem. Quem encontrou, diga Baruch Hashem. Vaidaber Hashem el Moshe lemor acherei mot shenei benei Aharon bikarbatam lifinei Hashem vayamuto. Em português, usando a tradução David Stern, vai dizer: Adonai falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fala a seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento ao Santo dos Santos, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra. Pois eu apareci, ou em outras traduções, aparecerei na nuvem sobre a cobertura da arca. Verso 3: Eis como Aharon entrará no lugar sagrado, com um novilho, com uma oferta pelo pecado, e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções de linho sobre o seu corpo, com o cinto de linho preso à sua cintura, à sua volta, e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele banhará o corpo em água e as vestirás. Ele pegará da comunidade do povo de Israel 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada. Verso 6: Aharon apresentará o novilho para oferta pelo pecado por si mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. Pegará os 2 bodes e os porá diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro, do Mishkan, do tabernáculo. Verso 8: A seguir Aharon lançará sorte sobre os 2 bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Aharon apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação, e será enviado ao deserto para Azazel. Até aqui. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, elatan lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten hatorah. Baruch Hashem. Queridos irmãos, como eu disse, o nome dessa porção se chama Acherei Mot, ou seja, depois da morte. É o nome da porção da semana. Os nossos sábios dizem, nós falamos em língua hebraica, Harchameinu, os nossos sábios de abençoada memória dizem,
que 7 coisas foram criadas antes da fundação de todas as coisas, da criação do mundo, da fundação de céus e terra. 7 coisas foram criadas. Primeiro, foi criado o tabernáculo celestial, o templo celestial. Segundo, foi criado a Torá, não necessariamente nessa ordem, a Torá foi criada. Também foi criado antes de todas as coisas o nome do Messias. O trono de glória do Eterno foi criado antes de todas as coisas. A Techuvá, a Bíblia vai dizer que antes de todas as coisas, se eu não me engano, Jeremias 17:12, vai falar que uma voz foi criada, ou seja, a Techuvá, o arrependimento, foi criado antes de todas as coisas, uma voz que diz: retornai ao Filho dos homens. Ou seja, também foi criado o Geneden, o paraíso à direita do Eterno, o Guerrinomo, o inferno à esquerda de Deus. Também, que mais aqui que eu estou esquecendo? O Beit HaMikdash, a Techuvá, o nome do Mashiach, a Torá, o Geneden à direita, o Guerrinomo, o inferno à esquerda e o trono da glória de Deus. 7 coisas foram criadas. E isso não é fruto da imaginação humana, porque todas estas coisas que eu falei, existe respaldo bíblico, que prova que estas coisas, que mencionam essas 7 coisas, e diz lá que foram criadas antes de todas as coisas. E isso também está no Tratado Nedarim, da literatura judaica. Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, queridos, que o tabernáculo celestial, ele foi criado antes de tudo. E os nossos sábios vão dizer que Malhutá Kiará, que Malhutá Berkiá, ou seja, o mundo em que nós vivemos é reflexo do mundo espiritual. Ou seja, tudo o que acontece aqui nesse mundo, ele reflete o mundo espiritual. E nós vamos ver que exatamente no dia em que o Eterno o povo inaugura o mexicano na terra, onde Deus fala: vocês vão fazer um tabernáculo, aonde vocês vão se relacionar comigo, e eu habitarei no meio de vocês. E nós vamos ver que no dia da inauguração, uma tragédia acontece, porque 2 sacerdotes, eles entraram embriagados, e a Bíblia vai dizer que eles ofereceram um exzar, ou seja, um fogo estranho na presença de Deus, e morreram. Ou seja, irrompeu fogo do Eterno e fulminou os 2 dentro do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e eles profanaram o lugar sagrado. Essa profanação desses 2 sacerdotes, eles refletem algo que aconteceu no mundo espiritual, antes mesmo de Deus criar a humanidade. Ou seja, se existe um tabernáculo terreno, também existe um tabernáculo celestial, e nós vimos aqui que dentre as 7 coisas que foram criadas antes da fundação do mundo, o tabernáculo, o templo sagrado celestial já existia. Ora, se existe um tabernáculo, um templo celestial, também existe sacerdócio espiritual, lá nesse templo celestial. Ou seja, enquanto aqui na terra existem os levitas, os sacerdotes que ministram perante o Eterno, lá no mundo espiritual, no templo celestial, também existem seres que ministram como sacerdotes na presença do Eterno. E a Bíblia vai apontar esses sacerdotes como queruvim, ou seja, os querubim, e os serafins, eles atuam como sacerdotes nesse templo celestial. Preste atenção no que eu estou dizendo. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer o quê? Que os anjos começam a ministrar as pragas. Por exemplo, existe lá um anjo que oferece as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, esses anjos
começam a ministrar como sacerdotes. Outro anjo pega um incensário no céu, contendo a oração dos santos, dos fiéis, dos crentes no eterno, e ele começa a oferecer o incenso junto com a oração dos santos, e a Bíblia vai dizer que há um silêncio no céu. Então nós vemos percorrendo as escrituras sagradas, que anjos ministram como sacerdotes no reino celestial, assim como os levitas ministravam aqui na terra. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Ou seja, assim como a morte, veja bem, aonde eu estou querendo chegar com isso, porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando eles profanam o lugar santo, quando eles profanam o santo dos santos, isso reflete algo que aconteceu no mundo espiritual. Ou você não lembra de um ser chamado, conhecido na tradição judaica como Hillel ben Shahar, ou seja, a estrela, a resplandecente estrela da manhã, o filho da alva, que mais tarde vai ser chamado de Hassatan, Satanás. Ele era um querubim ungido, segundo Ezequiel 28:14. E a Bíblia vai dizer que o que ele ministrava, ele andava no meio das pedras afogueadas, e as escrituras vão dizer: tu era um queruv Hamashiach, ou seja, um querubim ungido. Ou seja, há 3 tipos de unção na Bíblia. A Bíblia vai falar que existe a unção de sacerdote, existe a unção de rei, existe a unção de profeta. Quando a Bíblia diz que ele era um queruv Hamashiach, Ezequiel 28:14, vai dizer que ele era um querubim ungido. A Bíblia está querendo dizer que ele atuava como um sacerdote na presença de Deus. Só que a palavra queruv também pode ser traduzida como karov Hamashiach, ou seja, alguém que estava próximo do ungido. Veja que interessante isso. E como você conhece a história, esse ser que andava sobre as pedras afogueadas, e a tradição judaica vai dizer que essas pedras afogueadas, que esse ser espiritual andava no Monte Santo do Eterno, é um pavimento de safira que existe embaixo do trono de Deus. Quando o Eterno, por exemplo, se revela no Monte Sinai ao povo de Israel, que o Eterno se permite ser visto pelo povo, as Escrituras vai ver então ali um pavimento de safira embaixo do trono de Deus. Esse pavimento de safira, esta pedra afogueada, esse pavimento de safira, é exatamente a pedra que o querubim, quando estava ministrando diante de Deus, ele arranca um pedaço desse pavimento de safira e voa para Isaías, naquela passagem, Isaías 6, que ele está vendo a glória de Deus, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo os serafins lá adorando ao Eterno, e o serafim, ele vem, quebra um pedaço, ele tira do pavimento de safira, uma pedra afogueada, e voa trazendo até Isaías e toca na boca do profeta e diz: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Nesse pavimento de safira, exatamente na presença do Kadosh Baruch Hu, santo e bendito seja, é que esse ser chamado de Hillel ben Shahar, que mais tarde é chamado de Hassatan, o inimigo, o acusador, era exatamente ali que ele habitava, que ele atuava como um sacerdote. Ou seja, existem 7 céus. O primeiro céu é o que nós temos aqui, o que nós vivemos, chamado de Vilon. O segundo céu é Raquia, o terceiro é Sherakim, o quarto é Zevul, o quinto é Mahon, o sexto é Maon, o sétimo é Ahavot, e em cima desses 7 céus existe o Monte Santo do Senhor, que é o mesmo monte que Davi diz: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E em cima desse Monte Santo, veja bem, havia um pavimento de safira aonde está a Merkavá, o trono da glória de Hashem, do Eterno.
E enquanto os outros seres espirituais habitam nesses 7 céus, as Escrituras nos diz que esse ser, Hillel ben Shahar, que mais tarde é chamado de Hassadã, ele habita não nos 7 céus, ele habita acima de todos, ele habita na presença, ele habita no pavimento de safira, porque a Bíblia diz: tu eras um querubim ungido, e sobre as pedras afogueadas você andava, ou seja, ele estava lá em cima, e ministrava, ele era muito próximo do Eterno. E o que ele fazia lá? Atuava como um sacerdote, veja bem. Porém, quando nós lemos Ezequiel 28:14, Ezequiel 28:14 e Isaías 14 ali, nós vamos ver, claro que o profeta Yehezquiel Hanavi, ele estava liberando uma profecia assim ao rei de Tiro, mas ele está fazendo a alusão à rebelião que o rei de Tiro está fazendo com o que aconteceu no reino celeste, acerca deste ser espiritual. E a mesma coisa Yeshayahu Hanavi, Isaías o profeta, ao liberar uma palavra, uma profecia contra a Babilônia, ele também está fazendo uma alusão ao que aconteceu no mundo celestial, porque ali no caso Nimrod, na época da torre de Babel, ele queria construir essa torre para o quê? Para desafiar Deus, e se caso Deus mandasse um dilúvio novamente, eles se salvariam por causa da torre, e aquilo ali foi feito para afrontar o Eterno, por isso então que o Eterno vem, desce e confunde eles, e a gente vê todo aquele episódio ali. Mas voltando a este ser que atuava como um sacerdote na presença do Eterno, a Bíblia vai nos dizer o quê? Perfeito era nos teus caminhos, até o dia que foi achado iniquidade em ti. Ou seja, na multiplicação do teu comércio, as Escrituras vão dizer, se encheu o teu interior de violência e de fúria. Ou seja, e aí o Eterno vai dizer: porém eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te lancei para fora do monte santo, profanado eu te larguei por terra. Veja bem, o que eu estou falando aqui é exatamente o que aconteceu com Nadab e Abiú, quando entraram na presença do Santo dos Santos, na presença do Eterno, e profanaram o lugar santo. Isso reflete algo que aconteceu no mundo espiritual, porque assim como eles aqui embaixo profanaram o Santo do Santo, um ser espiritual lá em cima também profanou o Santo dos Santos do templo celestial que existe lá. Lembra que eu falei que o templo celestial foi criado antes de tudo? E que os anjos, as criaturas divinas, atuam como sacerdote? Pois bem, lá em cima também, no Santo do Santo celestial, também foi profanado. Veja o paralelo, porque esses dois rapazes, é um arquétipo do que aconteceu lá em cima. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Nadav e Avihu, os dois filhos de Arão, eles oferecem um fogo, um incenso, que o Eterno não ordenou. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma geração que quer servir a Deus, mas fica fazendo aquilo que Deus não ordena, e acham que estão agradando a Deus. Uma geração que quer servir a Deus, mas está fazendo aquilo que Deus não ordenou. E sabe o que é isso? Sabe o que isso aparenta aos olhos do Eterno? Fogo estranho. Só que esse fogo estranho desses dois seres, que na paraxá passada eu falei que eles estavam embriagados de vinho, esse fogo estranho vai um pouco além do vinho. Se chama falta de temor. Por que eles se embriagaram? Por que eles entraram bêbados na presença do Eterno? Falta de temor. Porque se eles temessem a Deus, eles não fariam isso. Tudo começou pela falta de temor. E nós estamos vivendo o que? Uma geração que tem profanado
a obra do Eterno, a santidade de Deus, querendo fazer as coisas de qualquer jeito, sem temor do Eterno. Ou seja, isso é um sentimento de Hassatã, é um sentimento do diabo, de Satanás, que ele coloca nessa geração, aonde eles dizem, não, Deus só quer o meu coração, Deus não quer, Deus me ama, independente de qualquer coisa. Não, é verdade, Deus ama sim, é verdade, mas a obra de Deus não se faz de qualquer maneira. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. E nós vamos ver esses dois seres, Nadab e Abiú, que achavam que Deus ia aprovar a conduta deles. Só que com a santidade de Deus ninguém brinca. Lembra dos outros sacerdotes mais para frente, os filhos do sacerdote Eli? Eram outros também que não tinham temor nenhum. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles, as ofertas que eram lançadas no altar de Deus, eles não deixavam nem queimar a gordura para Deus, eles já viam com o garfo e tirava. Eles achavam que podiam se deitar com as mulheres que eles queriam. Sabe o que eles estavam vivendo? Estavam trazendo para dentro, estavam profanando a casa de Deus com promiscuidade sexual. Sacerdotes, aqueles que deveriam dar o exemplo, mas agora eles estão dando o exemplo de quê? De como não se deve agir. Aqueles que deveriam servir a Deus, dar o exemplo, estão mais desviados do que os que estão lá fora. O Eterno falou, eu vou extirpar a descendência de Eli do sacerdócio. Nunca mais ninguém da família dele vai ser sacerdote. E a Bíblia vai dizer que esses dois filhos de Eli morreram. Sabe por quê? Porque com a santidade de Deus ninguém brinca. E assim como esses dois, Nadab e Abiú também, sem temor nenhum, sem reverência nenhuma, entraram bêbados na presença do Eterno e foram fulminados. Sabe por que eles foram fulminados? A palavra vai dizer ali que é fogo estranho. E esse fogo estranho, os nossos sábios, segundo um grande rabino da antiguidade chamado Baal Haturim, ele traz algo interessante. Ele diz que esse fogo estranho não era o incensário. Embora muitos achem que era o incensário, não era o incensário. Esse fogo estranho era a própria alma e a consciência desses dois sacerdotes que estavam sob influência da bebida. A consciência deles estava maculada. E a alma do ser humano é uma chama, por isso que foi configurado como fogo estranho. A alma deles não estava pura, estava maculada, manchada. Segundo as Escrituras, a Bíblia vai dizer, Nishmat Adam Nerashem. A alma do homem é uma chama perante ao Eterno. Então veja que quando eles entraram bêbados, a sua alma, a sua consciência estava maculada, e aquela alma deles foi configurada o quê? Fogo estranho. E é exatamente isso que o diabo tem feito nesses últimos dias. Ele tem contaminado a mente, a consciência das pessoas, e as pessoas entram pelas portas do templo, no caso a Querilá, a sinagoga, adoram a Deus, mas com suas consciências impuras, com a sua alma maculada. Por quê? Porque estão vivendo uma vida de pecado lá fora, mas querem ministrar no altar de Deus, querem cantar, querem pregar, vivendo uma vida de pecado lá fora. Sabe o que é isso aí? Falta de temor de Deus. Eu conheço, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu conheço muito pregador que vive uma vida promíscua lá fora, e em cima do altar que é da de santarrão. E conheço muita gente também que quer viver uma vida promíscua lá fora, fazendo aquilo que Deus não ordenou, que pelo contrário Deus proíbe. Eles querem viver isso lá fora e vir querer cantar em cima do altar. Agora diga para mim, se fosse naquele tempo, o que aconteceria com essa gente?
Sabe o que é isso? Fogo estranho. O inimigo cauterizou a mente dessas pessoas, as pessoas não têm mais temor. E Deus o livre tu tirar o altar delas, elas brigam contigo. Dizer, se você chegar para essas pessoas e dizer, ou é o altar ou é a vida de pecado lá fora que tu está levando, eles vão brigar com vocês, sabe por quê? Porque eles querem os dois. Pessoas que não têm temor de Deus. O inimigo cegou o entendimento dessas pessoas e elas vêm no altar achando que está tudo certo, mas na verdade estão profanando o altar da casa. Por quê? Porque querem viver uma vida promíscua, uma vida quebrando os mandamentos de Deus. Uma coisa é quebrar o mandamento de Deus sem querer, por limitação humana. Outra coisa é querer viver uma vida deliberada, quebrando, sabendo que é errado e querer fazer. E ainda querer cantar no ministério, querer pregar dentro de cima dos altares. Falta de temor, sentimento de Satanás. Porque Satanás profanou o lugar santo. E Deus falou o quê? Não, tu não vai ficar aqui. E a Bíblia vai dizer que o Eterno fala o quê lá em Ezequiel? Te lancei para fora do Monte Santo, te joguei por terra profanado. Só que o Eterno eliminou o pecado, mas continuou profanado o Santo do Santo Celestial. E agora na terra a mesma coisa, o tabernáculo terrestre, esses dois homens profanam a santidade de Deus no tabernáculo terrestre. Veja bem, é o arquétipo, porque quando esses dois sacerdotes, você vai ver, se você comparar, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Porque esses dois sacerdotes profanam o Santo dos Santos e eles morrem lá dentro do Santo dos Santos. Quem é que tira eles lá de dentro? A Bíblia vai dizer que vem os levitas, primos de Arão, e tiram aqueles dois homens e levam para fora do acampamento para sepultá-los. A mesma coisa aconteceu com Rassatã, porque ele profanou o lugar santo, um fogo saiu do meio deles e consumiu ele, e a Bíblia vai dizer o quê? Que outros anjos que atuam como ministro é que pegam ele e lançam ele para fora. É a mesma coisa. A Bíblia vai dizer em Ezequiel o quê? Que quando foi achada a iniquidade em Rassatã, em Hillel ben Shahar, assim que ele era conhecido, um fogo do Eterno saiu de dentro dele e consumiu ele. Eu fiz um fogo sair do meio de ti e te consumiu, o Eterno fala. E se você parar para analisar o que aconteceu com esses dois sacerdotes aqui, que estavam com o mesmo sentimento do inimigo, a Bíblia vai dizer o quê? Que irrompeu fogo do Senhor e consumiu os dois no Santo dos Santos. E os nossos sábios vão dizer o quê? Já que era a alma deles que estava maculada, estava encontrada na condição de fogo estranho, os sábios dizem que saiu fogo do próprio incensário que eles estavam oferecendo, e esse fogo entrou pelas narinas deles e consumiu, fulminou, queimou a alma deles por dentro, e eles caíram mortos. De maneira que os outros levitas, quando entraram para pegar os corpos, eles estavam intactos, porém mortos. Por quê? Porque o fogo queimou eles só por dentro. E a mesma coisa aconteceu com Rassatã, porque o Eterno vai dizer: fiz sair do meio de ti, do teu interior, um fogo que te consumiu. Por quê? Porque da onde vem o pecado, da onde brota o pecado, e Yeshua vai falar do coração, do interior do ser humano. Ali está, Salomão vai dizer, ali está a fonte da vida. Dali procede, Yeshua vai falar, os adultérios, dali procede os homicídios, tudo nasce primeiro no nosso interior. Por isso que nós temos que cuidar o nosso interior. Porque às vezes a gente está bonitinho na presença do Eterno, mas e o nosso interior, como é que está? Será que a gente não tem oferecido um fogo estranho na presença de Deus? É forte isso. É muito forte isso. Baruch Hashem. Eu vou falar de outro homem também que se enquadra com isso aqui, Uzá, a falta de temor. Veja bem, Uzá.
o filho de um sacerdote. Veja bem, quando Israel foi para a guerra contra os filisteus e os filisteus roubaram a arca sagrada do povo de Israel e levaram para a Filistia, que até a arca ficou no meio deles e causando muito prejuízo entre eles, e eles tiveram que devolver a arca da aliança, porque o Eterno começou a assolar o povo com úlceras, né, com chagas, ou seja, eles tiveram que devolver a arca do Eterno. E aí a Bíblia vai dizer o que essa arca, quando ela é devolvida, ela fica 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos, veja bem, o utensílio máximo da emuná judaica, a Arca da Aliança, ficou 20 anos. Veja, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus, sim ou não? Lembra quando Israel ia para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança, porque eles iam com a presença de Deus para a guerra. Ou seja, a arca que representa a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E a Bíblia vai dizer que esse Abinadab tinha um filho chamado Uzá. 20 anos depois da arca ficar na casa deles, Davi Hamelech, o rei Davi, ele conquista a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém, e ele quer o que? Trazer a arca do Eterno para dentro da cidade, para selar o momento com chave de ouro, quer trazer a presença. E ele dá uma ordem para que a arca saia da casa de Abinadab, que ficou 20 anos, eu repito, e você vai entender porque que eu estou repetindo isso. A arca, Davi dá uma ordem: traga a arca do Eterno da casa de Abinadab para a cidade, porque aqui eu vou reinar e a arca do Eterno tem que estar junto. 20 anos, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que os dois filhos, o filho deste homem chamado Abinadab, chamado Uzá, botou a arca de Deus numa carroça, e eles vieram trazendo a arca de Deus numa carroça, e a Bíblia vai dizer que num dado momento, os bois tropeçaram. Preste atenção nisso, isso aqui é forte. Os bois tropeçaram, e a arca do Eterno ameaçou em cair para fora, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca do Eterno, e a Bíblia diz que a glória do Senhor se acendeu, e ele caiu fulminado naquele lugar, morto, porque ele estendeu a mão para a glória de Deus, foi segurar a arca. Tudo isso aconteceu porque falta de temor. Veja bem, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Uzá era filho de Abinadab. 20 anos a arca na presença de Uzá e Abinadab. Sabe o que significa isso? Se acostumaram com a presença. 20 anos, deixa eu conjecturar para você entender. A arca chegou dos filisteus, foi colocada na sala de Abinadab. Todo dia Uzá, filho de Abinadab, passava pela arca na sala e olhava a arca do Eterno e pensava: é a arca do Eterno, é a arca de Deus. Temor. No outro dia Uzá passou de novo pela arca na sala, ele chegava na sala, ele olhava a arca, e ele dizia: é a arca do Eterno. Temor no coração. Só que foi passando uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Imagina, a arca ficou 20 anos na casa dele. Quando chegou na época de completar os 20 anos, o temor de Uzá já não era mais o mesmo dos primeiros dias, porque no primeiro dia a arca do Eterno está ali, temia, mas ele se acostumou em passar pela sala e ver a arca de Deus na sala, a arca do Eterno, e passava de novo a arca do Eterno, e se acostumou. Chegou uma hora que ele nem mais se importava com a arca do Eterno, se acostumou com a presença, e esse costume gerou nele falta de temor, porque tudo que a gente se acostuma, a gente perde o medo, a gente perde o respeito, a gente perde o temor.
E quando Davi manda trazer a arca 20 anos depois, Uzá é que vai levar a arca, e quando ele está indo, primeiro que a arca não se coloca em carroça, para começo de conversa. A arca de Deus havia uma maneira de se carregar. Os levitas pegavam a arca, dava 7 passos e um sacrifício. 7 passos, outro sacrifício. Olha o ritmo que a arca tinha que vir. Não tem problema, pode botar em cima da carroça mesmo. Não fazendo a obra de qualquer jeito, sabe? Porque falta de temor. Quando a arca, os bois tropeçaram e a arca ameaçou em cair para fora, Uzá sem temor nenhuma foi estender a mão, caiu fulminado. Por quê? Porque a falta de temor tem derrubado muita gente que se diz ser homem e mulher de Deus. A mesma coisa aconteceu com os 2 filhos de Eli, a mesma coisa aconteceu com Nadab e Abiú. A mesma coisa aconteceu com o ser espiritual que andava no meio das pedras afogueado. Profanaram a santidade de Deus. E tem muita gente que está acostumado com a presença de Deus, não tem mais nem temor de Deus. E é por isso que a gente vê aí o quadro caótico. Sim ou não? Eles profanaram o lugar santo. Veja bem. Morreram na presença do Eterno e foram jogados para fora do acampamento. Satã profanou o lugar santo, também foi lançado para fora. E Yeshua fala em Lucas 10:18. Eu vi Satanás cair como um raio de cima para baixo. Foi lançado. A falta de temor de Nadab e Abiú fizeram eles fazerem coisas que Deus não ordenou. O que aconteceu com Satanás? Não se firmou na Torá. Lembra que a Torá é uma das coisas que existia antes de todas as coisas? Estava lá no meio das 7 que eu citei. A lei do Eterno já existia antes de tudo. E Satã pecou, não se firmou na Torá, porque a Bíblia vai dizer: perfeito tu eras até o dia em que fostes achado iniquidade em ti. Iniquidade consiste na quebra dos mandamentos. Viver uma vida sem os mandamentos de Deus, isso é iniquidade. E Yeshua vai dizer: Satanás, ele é homicida, ele é mentiroso, ele não se firmou na verdade. Olha que Yeshua vai falar. Ele não se firmou na verdade, ele é um mentiroso, nele não tem verdade nenhuma, e quando ele mente, ele fala de si mesmo, do que ele mesmo é. Mentiroso e pai da mentira. Quando Yeshua diz que ele não se firmou na verdade, significa o quê? Que ele quebrou os mandamentos de Deus. Nadab e Abiú também acharam que podiam fazer a obra de Deus de qualquer jeito, quebrando os mandamentos de Deus, também foram fulminados. E os outros que eu citei também. E agora nós temos um problema: os 2 lugares sagrados, tanto no céu como na terra, estão profanados. Aí o Eterno vai chegar e vai dizer assim, vem cá Moisés, Moshe, fala a Arão teu irmão, que ele não entre de qualquer jeito, e nem a qualquer momento na minha presença. Para quê? Para que não morra. Deus está dizendo para que ele não se acostume, para que ele não perca o temor. Ele vai entrar uma vez por ano, e a minha glória vai aparecer em cima do caporete, da tampa da arca, entre os 2 querubins, numa nuvem. A minha glória vai aparecer ali e vai falar com ele. Veja bem, uma vez por ano. Só que agora não é de qualquer jeito, porque ele também vai ter que pegar animais, oferecer sacrifício por si, oferecer sacrifício pelos da sua casa. E quando fala da sua casa, está falando dos demais sacerdotes, que eram da linhagem de Arão. E ele vai pegar 2 bodes, ele vai pegar o sangue desses animais e vai entrar, vai vestir uma veste branca de linho, 4 peças, e vai entrar na minha presença com o sangue da novilha. Ele vai molhar o dedo no sangue e vai deixar pingar 7 vezes sobre a tampa do propiciatório entre os 2 querubins. 7 gotas pingavam em cima da arca.
Para quê? Para fazer expiação tanto pelo lugar santo aqui na terra que foi profanado pelos 2 filhos de Arão, como também pelo santo do santo celestial, aonde também foi profanado. Cada gota do sangue que pingava em cima da tampa, que é 7, expiava os 7 céus. Cada gota representa um dos 7 céus, que foi profanado, que quando ele caiu, ele arrastou tudo, profanou tudo. 7 gotas pingava, fazendo expiação por cada um desses 7 céus. Até o dia em que Yeshua, porque olha bem o que o Eterno vai dizer, vocês vão pegar uma novilha vermelha, o dia do Yom Kippur, e o Eterno institui o Yom Kippur. Vocês vão pegar a novilha vermelha, e vocês vão sacrificar fora de uma rampa, uma plataforma que saía do templo para fora das muralhas de Jerusalém, e lá ela era sacrificada, e o sangue dessa novilha vai ser trazido também para dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. E essa novilha vermelha, ela representa também Yeshua, porque Yeshua não é somente o cordeiro de Pessah, da Páscoa. Ele representa todos os sacrifícios, todos os korbanot que servia para perdão de pecado. E essa novilha vermelha não podia ser diferente, mas tem algo especial nessa novilha, porque essa novilha traz codificado ali características físicas do Messias. Porque a novilha era ruiva, era vermelha, era uma novilha ruiva. Veja bem, Yeshua, ele é descendente de quem? Do rei Davi. E a Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele era ruivo. O rei Davi era ruivo. E o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai chamar Yeshua também de segundo Adão. Segundo Adão. Adão em língua hebraica é Adam. Adam. Adam em língua hebraica quer dizer vermelho. Adão era ruivo. Aí está a explicação por que o sangue é vermelho, porque o Eterno fez Adão da terra vermelha, que é a melhor terra que tem para se moldar um vaso. Quando ele soprou nas narinas de Adão, a água virou sangue e o barro virou carne. E aí então ele ficou um ser ruivo, vermelho. E Paulo vai dizer o que? Rav Shaul vai dizer o que? Que Yeshua é o segundo Adão. Ele faz assim: o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, ele foi obediente. Se por um entrou a morte, por outro vem a vida. Ou seja, ele chama Yeshua de segundo Adão. E então, se você parar para analisar Yeshua, ele é o segundo Adão. Era necessário que ele fosse ruivo. Por quê? Porque ele era o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, que era vermelho, ruivo. Ele é da descendência de Davi, o filho de Davi, que vai reinar eternamente, que também era ruivo. E ele também é a novilha vermelha do Yom Kippur, que perdoava o pecado da nação. Aleluia. Características físicas de Yeshua codificado aqui, algo especial. E o sangue dessa novilha vai fazer expiação tanto pelo tabernáculo terreno, pelo tabernáculo celestial. Veja o que o sacrifício, ali já prefigurava a importância do sacrifício do Messias. Quando Yeshua ele morre no madeiro, a Bíblia vai nos dizer que o véu lá no templo é rasgado. A Bíblia vai nos dizer em Daniel, o anjo vem para Daniel e diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, Daniel, e para a cidade sagrada, Jerusalém, para fazer cessar o pecado, cessar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para purificar o santuário. Está lá, purificar o Santo dos Santos, no texto original em hebraico, para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, quando Yeshua morre, e ele ressuscita, e ele é assunto aos céus, quando ele sobe
Veja bem, ele não precisou entrar no tabernáculo terreno. O tabernáculo terreno só rasgou o véu. Quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele entra dentro do tabernáculo celestial, onde aquele ser profanou. E ele asperge o sangue dele sobre todos os utensílios sagrados. Isso que eu estou falando não é balela, isso está lá no Sefer Ivrim, livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Rav Shaul vai falar isso daí ali em Hebreus 9 e em Hebreus 10. O assunto ali permeia em torno de Yom Kippur. Ele vai dizer que o sangue de Yeshua purificou até mesmo o santuário celeste. Veja a grandiosidade do sacrifício de Yeshua, porque ele não trouxe expiação e perdão de pecado e retificação somente para este mundo, mas trouxe também para o mundo espiritual. Veja a grandiosidade. O sacrifício de Yeshua, ele foi além, ele suplantou esse mundo, alcançou até mesmo as esferas mais altas do mundo celestial e purificou o templo sagrado de uma vez por todas. E hoje ele atua como um sumo sacerdote perante o Eterno, ministrando na presença de Deus. Outra coisa, querido, para nós encerrar, Arão tinha que pegar 2 bodes, conforme nós lemos ali. Esses 2 bodes, eram idênticos, os 2 bodes eram idênticos. Ele tinha que lançar sorte sobre esses 2 bodes, e o bode que caísse a sorte para ir para o Eterno, seria levado, sacrificado ao Eterno por perdão de pecado. E o outro bode que caiu a sorte para Azazel, quem é Azazel? Azazel é o nome de um demônio, de um shed, nós chamamos de demônio. Porém, a palavra Azazel também é o nome de um abismo que existia no deserto. E o Eterno diz, a sorte que cair sobre o bode de Azazel, isso aqui é muito importante. Parece que não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa. A sorte que cair sobre o bode que vai para Azazel, vocês devem apresentar ele diante da tenda para o Eterno, vão confessar os pecados sobre ele, e ele vai levar esses pecados e vai ser arremessado. Aqui a Bíblia diz que ele vai ser solto no deserto, mas o texto original diz que Azazel é um penhasco íngreme, ou seja, ele era lançado de cima do abismo. Veja bem, abismo abaixo, esse bode era lançado do abismo abaixo. E alguém pergunta, Rabino, o que significa esses 2 bodes? Simplesmente os 2 caminhos que estão diante de nós. Veja bem, esses 2 bodes, um que é levado ao Eterno e o outro que é levado a Azazel, representa os 2 caminhos que estão diante de nós, e nós vamos escolher se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos ser lançados no abismo. Já prefigurava. Por quê? Porque aqueles que vivem no Espírito vão servir a Deus, mas aqueles que estão na carne, em vivendo uma vida de pecado e profanando as coisas sagradas, olha o que o Eterno está dizendo através disso, será como aquele bode que é lançado no abismo de Azazel. É forte isso. Esses 2 bodes, representam as 2 inclinações que há dentro do ser humano. Porque todos nós temos duas inclinações que nós chamamos de Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Yetzer Hará é a inclinação da carne, que não se sujeita ao mandamento de Deus e se sujeita somente para as coisas do mundo. E o Yetzer Hatov é a inclinação boa, é a inclinação do nosso espírito para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5 que essas 2 inclinações são opostas entre si, porque a carne e o espírito, eles não querem a mesma coisa. E ele vai falar daí sobre os frutos da carne e o fruto do espírito.
Enquanto o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. O fruto da carne, veja bem, ele vai dizer, o fruto da carne é o que? Lascívia, orgia, facções, inimizades, prostituições. E sabe que quando ele fala prostituições, sabe o que ele está falando? Que o fruto da carne é também atrelado a essa prostituição ali, está falando de relações sexuais ilícitas, promiscuidade sexual. E eu quero, que nem nós estávamos conversando em outra oportunidade, aqueles que vivem na carne são como os descendentes de Caim, que vivia na promiscuidade sexual. E que os descendentes de Shet, segundo algumas ramificações judaicas, aqueles filhos de Deus em Gênesis 6, estou falando até para deixar registrado para os irmãos lá do norte, quero mandar um abraço para os irmãos da Bahia, lá que ofertaram, na casa do Eterno, e que essa mensagem vai alcançar eles lá também. Aqueles filhos de Deus que a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, formosas, e eles pegavam para si mulheres dos quais eles queriam, e se casavam. A tradição judaica vai dizer que aquilo ali era uma promiscuidade sexual, porque os filhos de Deus ali, uns dizem que é os malachim, os anjos, porém isso vai em contradição contra o que Yeshua fala, porque Yeshua vai dizer que os anjos não possuem sexos, eles não se casam e não se dão em casamento. Yeshua fala isso. Então quem são aqueles filhos de Deus? Segundo algumas ramificações judaicas vão dizer que aqueles filhos de Deus são os filhos de Sete, a descendência de Sete, que exercia um sacerdócio, que exercia uma autoridade na terra, e eles começam a ver que as filhas dos homens, ou seja, a descendência de Caim, era bonita, as mulheres. E eles começam a ter relacionamentos proibidos, porque o Eterno condena o jugo desigual. E os filhos de Deus, que deveriam dar o exemplo, a promiscuidade, o pecado estava tanto entre eles, a promiscuidade sexual nos filhos de Deus, que eles estavam piores que a descendência de Caim. Ou seja, a tradição judaica vai dizer que eles pegavam as mulheres no dia do casamento e se deitavam com elas antes dos próprios maridos. Você vai ter que se deitar com todos nós antes de se deitar com o teu marido. Quando o Eterno viu aquilo ali subiu fedendo para Deus, e é por isso que Deus falou: vou mandar o dilúvio, o Mabul, vou acabar com tudo. Porque a promiscuidade sexual era tão grande que Deus falou: vou ter que apagar essa geração da terra. Até os animais eles profanaram, segundo Rashi. Somente o Rashi é o rabino medieval, o comentarista, o maior comentarista do povo judeu. Ele vai dizer que essa geração profanou até os animais. Por isso que o Eterno varreu a vida na terra. E o interessante é que esse dilúvio está atrelado por causa da promiscuidade sexual. Foi enviado por causa da promiscuidade sexual. E se você analisar a promiscuidade sexual, preste atenção, a promiscuidade sexual é um dos sinais da volta do Messias. Yeshua falou: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Yeshua vai dizer: assim também será na vinda do Filho do Homem. Veja, a vinda do Filho do Homem vai vir num momento de caos na terra. Vai vir num momento em que as pessoas não esperam, e a promiscuidade sexual vai estar de uma forma abundante na terra. Então, veja bem, esses dois bodes representam isso. Um bode representa aqueles que dedicam a sua vida ao Eterno. O outro bode que vai para Azazel, que vai para o abismo, representa aqueles que vivem uma vida na carne,
que manifesta os frutos da carne, vive uma vida de orgia, de bebedice, de contenda, de inimizades, de lascívia e promiscuidade sexual. Esses bodes serão lançados no abismo. Esses 2 bodes que o Eterno fala para Arão lançar sorte, representam essas 2 coisas. Cabe a nós decidir, para encerrar, cabe a nós decidir qual o caminho que nós vamos tomar. Porque a vida me fez eu ser assim. Mentira. A vida pode até ser difícil, mas a Bíblia vai dizer que nós temos uma escolha. E a Bíblia vai dizer que Deus não nos deixa ser tentado além das nossas próprias forças. Se alguém diz, eu fiz porque eu não tive escolha. Teve escolha sim. Cabe a nós decidir qual dos 2 bodes nós somos. Se é aqueles que vão servir ao Eterno, que vai morrer para a glória de Deus lá no tabernáculo, ou se vai ser aquele que vai ser lançado no abismo. Cabe a nós decidir, Baruch Hashem. Que nós não venhamos profanar. Veja bem, a Bíblia diz que nós somos mishkanim, templos do Espírito. E como templos do Espírito, lá no recôndito do trovão, lá onde você fala com Deus no seu interior, tem um santo dos santos lá dentro. Aquele lugarzinho que você conversa com Deus lá dentro, reservado. Você não pode profanar este lugar. Que nós não venhamos viver uma vida com falta de temor, segundo a esses homens que nós vemos aqui. Isso é sentimento de Hassatã. Que nós venhamos buscar a santidade de Deus, ter temor ao Eterno e glorificar o nome do Senhor. Baruch Hashem. Vamos nos colocar de pé.